Não? Boa tarde para todos. Na verdade, eu peguei ela no pulo, né? Então, na verdade, paz e bem no coração era o meu desejo para a tarde de vocês. Mas nós vamos conversar sobre outro assunto. Quem estava aqui na semana passada, no mês passado, no estudo, deve estar lembrado que a gente conversou sobre céu e inferno, né? Então, nós fizemos algumas considerações e tal, e hoje eu quero dar uma pincelada, porque o assunto que a gente vai tratar hoje, ele é meio que interligado com o céu e o inferno que a gente tratou no estudo passado, tá certo? É meio que uma continuação. Então, hoje, na verdade, o que a gente quer aprofundar, que é uma parte dessa questão céu e inferno, como que a gente faz, como que a gente se concentra para não abrir o portão do inferno. O que a gente tem feito, os gatilhos que a gente tem usado para não abrir esse portão, certo? Essa que vai ser a nossa, vamos dizer assim, o nosso aprofundamento da tarde de hoje. Né? Então vamos relembrar só um pouquinho. Né? Nós falamos que o conceito de Deus evoluiu, né? Que primeiro era o politeísmo. Hoje a gente vai bem rápido, né? Não vai a fundo nisso. Depois veio o monoteísmo com Moisés. Moisés foi o primeiro que apresentou um Deus único. Só que esse Deus único de Moisés era muito, muito bravo, né? Era um Deus punitivo, era um Deus que controlava a vida dos seus filhos. Né? A base de relacionamento entre o homem e Deus era o medo. Né? Esse Deus punitivo. Jesus mais tarde vem e começa a chamar Deus de Pai. Então a troca, né, esse conceito desse Deus punitivo por um Deus amoroso. A base desse relacionamento homem-Deus passa a ser o amor. Né? Porém a gente viu também que com o cristianismo se imprimiu a esse Deus, aliado ao conceito de Deus, aliado veio impresso um conceito de fé cega e dogmatismo. Então a gente não pode questionar Deus, né? Nem nenhuma das suas ordens. E se a gente observar, em cada igreja uma ordem diferente, não sei por que isso, mas enfim, né? É a fé cega e o dogma. Pronto. Mas, com a terceira revelação, né, que é a doutrina espírita, a gente recebe então um conceito de Deus que se amplia. Aquele Deus Pai continua sendo Deus Pai, porém é um Deus realmente amoroso. Esse relacionamento se solidifica, se amplia com um Deus que nos dá direito de questionar. Então, a gente vê que dentro da doutrina espírita, a gente pode perguntar, mas por que isso? Mas por que aquilo? Né? Que teoria é essa? Então, a gente tem todo o direito de questionar, a gente tem todo o direito de livre pensar. Pelo contrário, Kardec era cientista e fazia com que a gente tivesse vontade de estudar e de perguntar para poder evoluir. Né? Então esse Deus passa a trabalhar com um amor racional, não mais aquilo que dizem para nós que Deus disse, ou que Deus mandou a gente fazer, mas aquilo que a gente consegue entender, discutir, ampliar, se relacionar e evoluir. Bom, então a gente aprofundou também, isso foram alguns conceitos ainda do outro estudo, né? E relembrar faz bem, porque a gente tem a mente tão conturbada que a gente acaba esquecendo muito rápido. Então, a gente também trabalhou, né, com o conceito do céu e inferno e a gente fez algumas conclusões que eu vou só passar bem rápido aqui também. A gente concluiu, né, que o céu e o inferno não estão em nenhum lugar do lado de fora, que estão dentro de nós. Né? A gente concluiu que esse inferno não está no final da vida,
mas durante a nossa vida, durante todo o nosso tempo de vida, nós vivenciamos, experimentamos períodos de céu e inferno, né? Vivê-los, esses momentos, então, são escolha nossa, né? Vivê-los nós determinamos. Então, agora a gente parte para a nossa questão de hoje, né? Então, a gente analisando a nossa vida, a gente percebe que com maior frequência a gente abre que porta? Do céu ou do inferno? Ninguém me ajuda hoje? Do inferno? Eu acho que sim, né? Normalmente a gente está num estado, se não totalmente de inferno, mas a gente está quase lá, a gente está na porteira. E a gente vive reclamando, uma série de coisas, né? Então a gente vai tentar descobrir um pouquinho por que a gente, né, faz essa opção. Por que a gente faz essa escolha? Né? Será que dá para a gente evitar essa escolha? Então vamos tentar refletir juntos um pouquinho como é que a gente faz para fechar o portão do céu, do inferno, e abrir o portão do céu, né? E a gente começa lembrando que a Bíblia, né, que é vamos dizer, o instrumento que a gente mais se utiliza para conhecer Deus, a Bíblia ela foi escrita em 3 línguas, em hebraico, em aramaico e em grego, né? São 3 línguas que são muito difíceis, são símbolos, né? Elas não têm as letras que nós temos, a maioria são símbolos. O aramaico mesmo é muito símbolo. O aramaico, por exemplo, é uma língua que se fala pouquíssimo no mundo, é quase uma língua morta hoje. Se fala em algumas localidades da Síria, né? O grego é muito difícil. Eu sei uma palavra em grego e olha, gente, o nosso simples obrigado é muito difícil para aprender em grego, né? Então, com isso, o que aconteceu? É a primeira dificuldade que a gente tem. Ficou muito difícil o entendimento da Bíblia, a tradução da Bíblia. Então, isso foi a grande facilidade, né, que aqueles que queriam manipular conseguiram com facilidade, né, manipular os conceitos de acordo com os seus interesses políticos e religiosos. Porque quem aqui conhece alguém que fale aramaico? Eu não conheço, né? Então é muito difícil ter alguém que vá lá no original, e esses originais hoje então, depois de mais de 2000 anos, não se tem acesso. E aí, né? Então a primeira grande dificuldade ou facilidade, depende do lado que a gente olhe, né? Do lado do inferno é uma boa facilidade, foi essa questão da língua, que a gente não tem como contestar, e a gente vê que a Bíblia tem várias traduções diferentes. Além do que, essas línguas, elas têm recursos pequenos, ou seja, elas não têm um vocabulário muito grande. Então se usava a mesma palavra para representar muitas coisas, né? Eu não sei para falar, mas eu já li sobre isso, e vou chutar um exemplo. Por exemplo, quadro, você tem a palavra quadro, você usa para 5, 6 coisas, né? Então é muito difícil fazer essa tradução. A verdadeira moral pregada por Jesus, né, se viu então transformada, adulterada. Jesus jamais foi moralista, e a gente vê um moralismo frio, um moralismo sem misericórdia. Esse moralismo gera para nós somente culpa, né? Se Jesus ele fosse moralista, assim simplesmente frio, ele não conviveria com Madalena. Ele não teria socorrido e salvo a mulher adúltera. Porque se ele fosse, né, esse tipo que tentam passar para a gente como correto, né, nesse moralismo barato,
Ele falava, não, vamos deixar mesmo apedrejar, porque ela é culpada. Não, né? Jesus não jantaria com Zaqueu, que era um cobrador de impostos. Enfim, né? A culpa que tentam colocar nas nossas costas, sempre, né? Através de muito tempo isso vem acontecendo, essa culpa nos deixa presos, engessados, e com essa culpa nos controla. Então, por muito tempo, isso é um instrumento de manipulação, e continua sendo, né? Mas esse sentimento de culpa é o que abre o portão do inferno com mais rapidez. E quem de nós não sente uma culpinha? A gente sente, né? A gente está acostumado a sentir culpa. A gente está acostumado com aquele conceito de vai morrer, vai para o inferno e não sai nunca mais dele. Então, a gente vive carregado dessa culpa. E é o peso dessa culpa que gera o sofrimento. Porque a gente fica repetindo o sofrimento. E aí, o portão que abre é qual? O do inferno. Então, primeira, vamos dizer assim, constatação, a primeira dica, vamos trabalhar a culpa, né? Isso não existe. Alguém viu algum dia Jesus dizendo, não, você é culpado? Alguém que ele curava, ele dizia assim, é bem feito tu sofrer, porque você só fazia porcaria, só fazia coisa errada. Ó, agora eu estou te dando uma chance. Alguém sabe de Jesus ter feito isso algum dia? Ele dizia apenas, vai e não peques mais, porque se você pecar de novo, você vai sofrer de novo. Só isso, ponto, simples. Sem nenhum julgamento, né? Então é importante que a gente reconheça as nossas culpas, sim, porque temos culpa, somos culpados de algumas coisas, não somos perfeitos ainda, estamos num planeta de provas e expiações, vamos errar muito ainda, né? Mas reconhecer a nossa culpa, ou os nossos defeitos, as nossas dificuldades, seja lá como queiram chamar, acolher as nossas sombras, né? Finalmente a psicologia vem falando disso intensamente, acolher as nossas sombras, porque temos sombras, lidar com as sombras, lidar com as dificuldades, olhar para tudo isso, para que a gente possa deixar morrer esse homem velho, né? E fazer o parto de um homem novo, né? Conscientemente. Então a gente abandona, né, essas situações de culpa, a gente abandona essas dificuldades, passa a olhar um pouco o lado positivo, passa a reconhecer as tuas habilidades, os teus dons, né? E conscientemente esse homem vai morrendo. Então, autoconhecimento e transformação, autotransformação, são duas chaves que abrem os portões do céu. Trancam definitivamente o portão do inferno, né? Então hoje a gente vive outra questão, né? Agora, hoje a gente vive numa sociedade capitalista, certo? E a gente tem um forte marketing de consumo. E a gente tem também, para colaborar com tudo isso, as mídias sociais. E tanto o marketing de consumo quanto as mídias sociais andam juntinhas. E sabe o que elas mais fazem? A gente sentir culpa e desejo. Culpa, então, eles são fera em fazer a gente sentir culpa, né? Então, quanto mais a gente se sente culpado, a gente mais se sente vazio, desconfortável, e mais a gente precisa se preencher com algo que eles querem vender, né? Então, assim, a gente vai tendo muitas necessidades. Com o que será que a gente se preenche? Comida, bens. Às vezes a gente é viciado em amigos, a gente tem que ter alguém do nosso lado, não dá para ficar sozinho. Será isso tudo verdade? Né? Então, nós estamos sempre enganados de que esse algo que vem de fora, né, vai nos preencher. Que é esse algo que a gente precisa comprar, ter, ser, possuir, é esse algo que vai fazer a gente feliz e entrar no céu. Não é, né?
O que vai fazer a gente ser feliz e entrar no céu é quando a gente perceber que esse algo não está do lado de fora, não está nisso que a mídia quer enfiar a goela abaixo da gente. Né? Isso está do lado de dentro. E aí a gente não precisa se preencher. Não precisa se preencher com nada. Né? Mas é comum, por essa mídia, por esse costume todo que a gente vive, essa questão social toda, é comum a gente ouvir esse tipo de comentário, né? Poxa vida, eu trabalho tanto, eu tenho que dar para o meu filho o melhor, eu vou comprar para ele o brinquedo mais caro. E a gente tenta preencher a nossa falta com um brinquedo. A gente se engana e a gente se ilude que a criança vai estar preenchida com o brinquedo. E a gente ainda está ensinando aquela criança da forma errada. Né? Porque a gente vai ensinar ela a ser consumista também. A gente vai ensinar ela a ser egoísta. Porque tudo que ela quer, ela ganha para ser preenchido da nossa falta. E no fundo ela também não fica preenchida. Ela também precisa de mais. Daqui a pouco ela está pedindo uma outra coisa, um outro brinquedo. E aí a gente também está comprando porque a gente está se sentindo culpado. Vocês já viram essa situação? Esse ciclo que acontece? Isso faz a gente abrir o portão do inferno. Facinho, facinho. Né? Outra coisa é, quando a gente não tem dinheiro para comprar ou para viajar e tal, geralmente qual é a frase que a gente usa? Que inferno, só trabalho. Mas eu trabalho tanto, não sobra nunca nada para mim. Não é comum? A gente usa muito esse termo, né? E aonde então que a gente vive? Né? E então eu pergunto para vocês, né? De quem é essa real necessidade? Será nossa? Ou será realmente da sociedade capitalista e da mídia tentando fazer a gente acreditar em algo fácil para eles poderem ganhar? Né? Então, a gente precisa descobrir todas essas questões para que a gente fique livre desse peso. Né? Outra coisa também comum a gente escutar é, poxa vida, como é que eu vivia sem o meu celular? Vivia e vivia bem. Mas hoje não vive. Tá certo, a gente está dando o exemplo do celular, tem muitas outras tecnologias que são muito boas. São ferramentas que nos ajudam realmente no dia a dia, na evolução. Eu mesmo sou uma que digo, como é que eu vou viver sem a minha máquina de lavar roupa? Pode me tirar tudo, até o celular, mesmo a minha máquina de lavar roupa. Né? Mas antigamente a gente lavava roupa na mão e ninguém morria. Eu mesmo fui ter máquina de lavar roupa uns bons anos depois de estar casada, quando meu primeiro filho nasceu. Eu já tinha 5 anos de casada, aí que eu fui ter minha primeira máquina de lavar roupa. E estou aqui. Né? Só que a gente hoje não consegue mais conviver com essas coisas, porque a gente se acostumou com essas coisas. Só que a gente tem que ter um termo de medida, né, gente? Como a gente brinca, né? Hoje a gente faz qualquer negócio para ter aquilo que precisa. E não é bem por aí. Né? Então, assim, a verdade é que essas ferramentas são úteis. Né? Mas a gente se passa. Né? E a gente precisa ter o último modelo do celular sempre. Cada modelo que sai a gente entra num desespero para trocar, porque agora esse daqui faz tal coisa a mais. Ai, mas aquele modelo faz não sei o que a mais. Ah, mas a máquina fotográfica desse celular é maravilhosa. Mas ele é uma máquina fotográfica ou um celular? Né? Então a gente perdeu todo esse senso. E essa vontade, esse desejo de ter, nos deixa num inferno constante. A gente, será que precisa de tanta coisa material quanto a gente tem dentro de casa? Né? Então, assim, muitas vezes a gente está cansado de sofrer e a gente vive nesse inferno constante, chegando a pensar assim que nada vai mudar. Né? Um dos motivos é também, né, que a nossa mente humana, além de influenciada por essas questões, ela também tem uma tendência muito negativa. Né? A gente sempre vê o lado negativo das questões. Então, quando está chovendo, a gente diz que droga, está chovendo. Quando está sol, a gente diz que droga, está sol. Né? E se a gente observar o que faz sucesso no noticiário?
Um crime hediondo passa no Jornal da Manhã, passa no Jornal do Almoço, no Jornal da Tarde, no Jornal da 9, no Jornal de meia-noite. Repete aquilo o dia inteiro, a semana inteira. Ah, mas vai ter uma semana espírita lá no Sobrinho. E vai ter um monte de palestrante legal. Se passa no jornal local, olhe lá. E ainda com favor de alguém que vem aqui, que trabalha aqui, pede para alguém que trabalha lá. Não dá, Ibope. Mas quem é que é responsável? Nós. Né? Então, assim, esse pensamento negativo que a gente vive o tempo inteiro vai se tornando uma vibração, né, que vai estando conosco. Vai sendo uma vibração de sofrimento entrando na nossa casa constantemente. Você liga lá o jornal, só tragédia. E aquilo vai ficando aonde? Dentro da tua casa contigo. E aí você diz, mas a minha mente é negativa. Tem que ser, né? Então, isso está diretamente ligado com o que a gente escuta e com o que a gente vivencia e com o que a gente acredita. Então, temos aí mais uma chave. Procura observar o que você está assistindo, né? Que música você está ouvindo, com que pessoas você está convivendo. Só com pessoas negativas, você vai ser negativa também. Então, uma chave para a gente destrancar o portão do céu, literalmente, né? Destrancar o portão do inferno, literalmente, né? Então você está só nessa vibração negativa. Mas a esperança, né? E a esperança não é negar o caos. A gente não tem que negar tudo isso que acontece, né? Todas essas coisas que a gente comentou até agora, a gente sabe o que acontece. A gente vai dizer, não, vamos olhar para isso. Vamos observar esse caos acontecendo socialmente e dentro da casa da gente, né? E vamos usar o caos para mudar. Como? Optando em mudar a forma de pensar, optando em mudar a forma de ver a vida, optando em, como eu falei, parar de escutar aquilo que não é legal, né? Parar de ver aquilo que não nos faz bem, não aceitando nada externo, sem análise, né? Às vezes eu vou ver um filme, aí eu leio lá na sinopse, eu acho que vai ser legal. Começa ruim, começa com aquilo que eu não gosto, pode parar, já não vou ver mais. Então sou eu que aceito, eu que tenho que analisar, né? E aí eu vou abrindo, destrancando e destrancando as portas, né? A esperança é abandonar os velhos hábitos, os maus hábitos, hábitos inclusive de pessoas, porque às vezes a gente está ligado, colado em pessoas que só nos fazem mal. Então é abandonar os velhos e maus hábitos, né? Assim, delicadamente, aos pouquinhos, né? Eu sempre brinco no exemplo do copo d'água. Você tem um copo que está lá cheio de água e terra. Você vem com a água limpa. Você vai jogando água limpa. O copo vai transbordando. E aquela água com terra, aquela água suja, ela vai saindo. Vai chegar uma hora que vai ficar só água limpa, né? Então a gente tem que se preencher com as coisas boas se a gente quer entrar no céu, né? Kardec, na questão 932, ele pergunta aos espíritos assim, já que a gente está falando, né, tem tanto mal, né? Por que esse mal tanto predomina na nossa vida? Por que a gente pensa tanto negativo? Kardec, já naquela época, ele pensou algo parecido, ele já perguntou para os espíritos assim, por que no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência, né? Então, porque tudo isso ruim influencia a gente. Mais ou menos a mesma coisa, né? Então, eu achei a resposta assim fantástica, achei essa questão especial, né? Então, os espíritos dizem assim, pela fraqueza dos bons.
tudo isso está entrando na nossa casa porque a gente está deixando, porque a gente é fraco. A gente é fraco. Então, olha lá a resposta. Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, dominarão. Quer dizer, então, está aqui a resposta. A gente pode dominar. O bem pode dominar, né? Então, assim, quantas propagandas intrigantes a gente vê. Cada propaganda linda, intrigante, inteligente, provocante, né? Nos fazendo acreditar, né, que se a gente comprar tal ou qual coisa, tudo na nossa vida vai mudar. Se a gente tomar esse shake milagroso, nós ficaremos lindas e perfeitas, maravilhosas. Não fácil assim, só tomar. E quando a gente acredita? Porque o mal é audacioso, é intrigante, é mentiroso. E nós, querendo ser bons, somos tímidos, medrosos, né? Os espíritos já disseram isso. E a gente vai sempre trazendo isso para o exemplo mais material possível para a gente perceber, né? Isso também acontece a níveis mais profundos, né? da nossa alma. Então, o bem tímido e envergonhado, né? Eu pergunto para vocês, domingo de noite vocês fizeram o quê? Ah, o culto do lar. Vocês vão contar? Não, ninguém conta, nem... Né? Ah, domingo de noite? Ah, domingo de noite, fiquei vendo Netflix. Mas não vai contar que fez o culto do lar. O que vocês fizeram no sábado? Ah, fui assistir palestra no centro. Não conta, a gente se esconde, né? A gente faz propaganda da palestra que assistiu ou a gente fala da série do Netflix? O que é mais comum? Nós mesmos, né? O que é mais comum na vida da gente? A gente chegar em casa contando a palestra ou contando a série que viu da noite? E a caridade? Ah, cheio de desculpa. Não, isso dá trabalho, isso não vai dar certo, não, isso é muito cansativo, não. Eu mesmo faço um trabalho que a gente dá comida, distribui comida na rua, às pessoas que moram na rua, né? Ah, vocês alimentando vagabundo? É o que eu escuto, né? Então, assim, a caridade, Deus o livre, né? O bem é totalmente desorganizado. Vocês já viram no centro? Vamos fazer alguma coisa para conseguir um dinheiro para pagar o aluguel. Ixi, dá uma briga, dá uma confusão. Tem gente que até sai do centro, né? Eu sei dessas histórias, eu estou dentro da doutrina há muito tempo. Então, o bem é desorganizado, né? As igrejas competem, é um falando mal do outro, né? Ah, porque não sei o que, ah, porque não sei o que lá, não, eu não vou lá não, lá é a casa do diabo, é engraçado, a doutrina espírita, isso não. Então, os religiosos que deviam dar o exemplo são os primeiros que falam, né? E quando a gente toma essas atitudes, a gente vai devagarzinho empurrando uma porta. Qual é a porta que a gente vai devagarzinho abrindo? A do inferno. A do céu, não, né? E uma das suas palestras, eu gosto muito, vocês sabem, do Rossandro, eu sempre trago uma coisinha dele. Uma das palestras ele fala dos indignados revolucionários de pijama. Aí a gente se sente, né? Quando a gente escuta isso, meu Deus do céu, será que isso serve para mim? Né? Indignados com o mal, não praticam o mal. Verdade? Aqui todo mundo é indignado com o mal. Alguém pratica o mal? Não, né? Com certeza, nos acreditamos bem bonzinhos. Mas, de pijama, no conforto, na segurança do nosso lar, da nossa casinha gostosa, quentinha, nós vivemos analisando e criticando tudo o que acontece. Mas, tímidos, omissos, preguiçosos, medrosos, jamais perguntamos:
Qual é a minha contribuição nessa história? Então, a conclusão, né, da nossa tarde de hoje, do nosso estudo, que, né, vai ficar para vocês continuarem refletindo em todas essas questões, né? A conclusão é que não é ser bonzinho que importa, e sim ser ousado. Eu gostaria que vocês pensassem nessa conclusão, refletissem nessa conclusão, e se vocês concordarem, né, que vocês possam sair do conforto para ser ousados no bem, com a ajuda dos anjos do céu. Obrigado, boa tarde para vocês.